Os maiores designers do mundo nos trouxeram algumas coisas incrivelmente geniais, que são difíceis de ignorar, mas nem todos os designers são tão talentosos. Na verdade, muitos deles são terríveis. De criações horríveis a tentativas de golpes inacreditáveis, vamos dar uma olhada nas obras de alguns dos piores designers do nosso planeta. Algumas das escolhas de design mais irritantes do mundo moderno vêm em forma de embalagens desnecessárias, e não fica muito pior do que isso. Claramente, ninguém formou esse designer que as bananas vêm engenhosamente pré-embaladas com sua própria camada protetora. Essas maçãs embrulhadas em plástico, por sua vez, levantam mais perguntas do que respostas. Talvez os investidores de supermercados sejam barões de plástico, ou talvez a empresa de frutas sinta que os pesticidas simplesmente não funcionam mais. Que tal essa abominação? Caramba, se ao menos houvesse uma maneira de selar e transportar fatias de laranja sem plástico. Se a embalagem de plástico em sua fruta não foi suficiente para manter sua alergia sob controle, é melhor você pensar 2 vezes antes de comprar um remédio para alergia. Este único tablet Claritin é como uma boneca russa. Vem em uma caixa, dentro de uma bolsa, dentro de uma caixa de papelão com anéis de plástico. É melhor que o alívio da alergia vale a pena. Pior ainda esse pacote, encomendado a Sephora Cosméticos. Nessa caixa de tamanho considerável está um grande pacote de papel de embalagem e plástico bolha, tudo para a proteção de este único e minúsculo recipiente de maquiagem. Nenhuma quantidade de maquiagem poderia esconder o desperdício de recursos ridículo em exibição aqui. Este menu do McDonald's, compartilhado por Gus Johnson no Twitter, tem um design ainda pior. A cada minuto, mais ou menos, todas as telas do menu mudam para o anúncio, o que significa que você precisa assistir a um anúncio para ter o privilégio de dar o seu dinheiro ao McDonald's, projetado pelo próprio Satanás, posso apenas supor. Pior ainda são os anúncios falsos e indutores de fúria de jogos que você pode ter encontrado em plataformas de mídia social. Normalmente um anúncio como esse vai aparecer, mostrando um jogo intrigante, bem produzido e satisfatório, que está a apenas um toque de fazer o download. Parece justo, mas se você seguir o link para a App Store do seu telefone, o jogo vai acabar sendo nada parecido com o que foi anunciado. E em vez disso, será apenas um clone genérico de outros jogos. Na maioria das vezes, os anúncios são apenas animações projetadas para atraí-lo, geralmente mal relacionadas ao jogo real. É chocante que tantos desenvolvedores de aplicativos consigam se safar com essa tática, e já era hora de alguém tirar eles da jogada. Portanto, se você encontrou um desses anúncios enganosos, sinta-se à vontade para reclamar nos comentários abaixo. Ser enganado é irritante, com certeza, mas ser enganado por um hotel que você está pagando para ficar é indiscutivelmente pior. Foi exatamente isso que aconteceu com Totally a Dragon, do Reddit. O frigobar computadorizado do quarto do hotel cobrava automaticamente a conta do ocupante, não apenas quando um item era levado, mas mesmo se fosse apenas ligeiramente movido. Qualquer movimento detectado conta como uma compra, mesmo acidental. Então, com esse tipo de golpe em jogo, eu certamente espero que não tenha tido nenhum terremoto durante a estadia deles. Para piorar as coisas, se Totally a Dragon quisesse eliminar o risco de uma cobrança injusta, eles teriam que pagar uma taxa de remoção de 15 euros. Mas depois de tudo isso, eles provavelmente precisariam de uma bebida forte do frigobar de qualquer maneira. Quando você vai cancelar a assinatura de um serviço que não gosta, a última coisa que você precisa é sentir culpa por isso. Mas muitas empresas usam essa tática para tentar manipulá-lo para que se sinta mal, como este site de notícias do Linux, que força você a matar o choroso pinguim do Linux para cancelar a assinatura. Ou este que te chama de idiota. É uma jogada ousada, eu diria, mas dificilmente é a melhor maneira de abordar os clientes. Um exemplo ainda mais tortuoso pode ser encontrado neste texto de spam para um evento de comédia. Ele afirma que, para cancelar a assinatura, você só precisa responder stop. O que não está claro, porém, é que o O em stop é na verdade um dígito 0. As chances de uma pessoa comum perceber isso e remover a mensagem com sucesso é muito pequena. E é exatamente com isso que eles estão contando. A tentativa mais sorrateira de impedir o cancelamento da assinatura vem do site do tratamento para a queda de cabelo do Keeps. A página de modificação de assinatura é programada especificamente para que, sempre que você passar o mouse sobre o botão de cancelamento de assinatura, ele mova a tela antes que você possa clicar. Felizmente, pressionar Tab algumas vezes vai funcionar como uma solução alternativa, mas ainda assim é incrivelmente sorrateiro programar algo assim. Tornar o cancelamento da assinatura difícil é uma coisa, mas esse contrato de licença da Ferrari dificulta a assinatura. Romper o selo da pasta significa concordar com os termos, que você não pode realmente ler sem quebrar o selo. E como os documentos estão tecnicamente disponíveis em algum canto obscuro do site da Ferrari, isso é tecnicamente legal. O pior tipo de legal. Seria vergonhoso sacanear alunos do ensino médio, esperando ansiosamente para descobrir se eles foram aceitos na faculdade escolhida. Mas isso não impediu o Providence College de enviar um e-mail com o assunto altamente enganoso.
alegando sobre uma vaga na faculdade. Na realidade, o e-mail era nada mais do que um anúncio de um dos artigos de seu site. Os remetentes sabiam muito bem que os alunos iriam ver o assunto e abri-lo imediatamente, apenas para ficarem desapontados, como se a dívida estudantil que eles logo estariam acumulando não fosse ruim o suficiente. No entanto, não são apenas os futuros estudantes universitários sendo enganados. Este livro de adesivos enganoso é voltado para crianças mais novas, alegando abrigar 1001 adesivos com o tema de princesas da Disney. Abrindo ele, porém, é revelada a verdade irritante. Desses 1001 adesivos, 768 deles são esses minúsculos quadrados coloridos. Vamos, Disney! Tenho certeza de que as crianças ficariam felizes com 233 adesivos da Disney, porque você tem que alimentá-los com mentiras. Às vezes, um projeto ruim entra com bastante segurança no território da fraude, como é o caso do chamado repelente de pragas listado na Amazon Índia. Ele alegou deter insetos e roedores, usando ondas ultrassônicas. Mas quando os revisores o abriram, a história era completamente diferente. Eles logo perceberam que a placa de circuito interno funcionava apenas para acender os LEDs na parte frontal do dispositivo. Não havia emissor de som de nenhum tipo, o que significava que a coisa toda era pouco mais do que uma decoração de árvore de Natal, bem cara. Se você está enganando pessoas que já têm um problema de infestação, você deve se perguntar quem é a verdadeira praga aqui. Mantendo o tema do design fraudulento, nada vai ser pior do que isso. Esse tipo de dispositivo é um skimmer de cartão e às vezes pode ser encontrado colocado sobre os slots de cartão de caixas eletrônicos. Ele rouba as informações do seu cartão, permitindo que quem o colocou lá tenha acesso total ao seu dinheiro. Para evitar a armadilha, dê uma boa sacudida no slot do cartão antes de tentar sacar o dinheiro. Se ele se soltar, chame a polícia. Você pode salvar mais contas bancárias do que apenas a sua. No entanto, nem todos os projetos ruins são diabólicos. Alguns são simplesmente estúpidos, como essa placa memorial da Segunda Guerra, por exemplo. Ou o designer não conhecia os algarismos romanos, ou todos nós perdemos muitas aulas de história. Minha guerra mundial favorita foi a de número 5, mas ouvi dizer que ficou ruim depois da número 9. Se você pensava que havia um limite para o quão cara de pau os desenvolvedores de aplicativos podem ser, pense novamente. Vários desenvolvedores ansiosos para que os usuários executem seus aplicativos regularmente começaram a adicionar símbolos de notificação falsos em seus ícones de aplicativos. Isso é muito baixo, mas aposto que funciona nas primeiras vezes. No entanto, o design tortuoso vai além dos aplicativos, e às vezes o próprio telefone pode ser um grande golpe. Alguns smartphones falsos, baratos, afirmam ter leitores de impressão digital, que na realidade são puramente enfeites. A remoção da capa revela que realmente não tem nada por baixo na forma de hardware funcional. Eu acho que você recebeu pelo que pagou. Se o seu telefone vem com um leitor de impressão digital real, é melhor evitar a todo custo aplicativos como esse. Aqui está o porquê. O desenvolvedor escorregou no radar de garantia de qualidade da Apple, ao enviar inicialmente um aplicativo rastreador de dieta razoavelmente funcional para a App Store. Mas depois de reunir alguns usuários, eles modificaram o aplicativo para incluir o reconhecimento de impressão digital, alegando que seria usado para personalizar os dados do usuário. Mas no momento que o usuário leu sua impressão digital, isso aconteceu. Isso mesmo, o aplicativo tentou cobrar quase $100 da conta do usuário. Felizmente, dessa vez, a conta não estava totalmente vinculada ao cartão do banco do usuário, mas poderia facilmente estar. Felizmente, o aplicativo agora foi removido da loja, mas existem inúmeros outros por aí esperando para fraudulá-lo, usando sua própria aprovação de impressão digital. Se depois de tudo isso você estiver com vontade de jogar seu telefone no vaso sanitário por frustração, é melhor evitar este banheiro no aeroporto de Pearson de Toronto. Dependendo do conjunto de sinais que você passar, sua entrada pode ser recebida com muitos gritos. Se você conseguiu entrar no banheiro com sucesso, pode encontrar algo parecido com isso. Embora pareça que o cachorro de alguém misturou a hora do banheiro com a hora do jantar, na verdade é para ser um anúncio de bolos que estão sendo vendidos em um mercado. Mas com aquela promoção fedorenta pendurada acima, eu ficaria surpreso se eles vendessem algum. Sobre o tema de designs desconfortáveis, eles não ficam muito mais infernais do que essa tampa do interruptor de luz, feitas com argila de polímero, tintas acrílicas e vernizes brilhantes da Morgan's Mutations. Essas abominações antiquadas vão garantir pesadelos sempre que você apagar as luzes. Isso é, se você conseguir tocar no interruptor, com aqueles dentes, olhos e línguas hiperrealistas. Como se ir ao dentista já não fosse desagradável o suficiente, este aqui decidiu pendurar um mascote para crianças, só que com dentes hiperrealistas, o rosto enrugado e boca vermelho sangue. Não é tanto um conforto quanto um aviso. Escove os dentes, crianças, ou irei levá-los para a minha coleção pessoal.
Se você está se sentindo um pouco nervoso depois desse último, por que não se acalma com uma bela e inocente caneta de unicórnio? Infelizmente, sua calma não duraria muito se você comprasse uma dessas, porque apesar de custar $5, a quantidade de tinta dentro mal dá para escrever uma frase. As embalagens de alimentos podem apresentar alguns dos truques de design mais sorrateiros de todos. Veja este patê de aparência saborosa, por exemplo, que parece ser uma porção do tamanho perfeito para o seu próximo jantar, até você retirar a capa de papelão e ver o que estava escondido. Dividido em 2 pacotes menores, a coisa real é quase 1/3 do tamanho que parece inicialmente. Essa pizza é ainda pior, escondendo uma crosta superdimensionada atrás da embalagem em uma tentativa de cortar custos. Este é ainda pior, com míseros 3 pedaços de calabresa. Embora, para ser justo, você não poderia chamar isso de propaganda enganosa. O que você vê é literalmente o que você recebe. Alguns projetos terríveis são apenas uma questão de construção mal planejada, como essa ciclovia excessivamente acidentada na Hungria. Apesar de como pode parecer, o governo húngaro não tem uma vingança contra os ciclistas. Os solavancos são na verdade rampas que levam às calçadas das casas ao lado da estrada. Ainda assim, é melhor você se certificar de que não está carregando nenhum refrigerante com gás. Se você fizer um passeio por este caminho, você pode acabar em uma situação um tanto complicada. Mas quando se trata de escolhas terríveis de design de construção, é difícil ganhar de esconder um banheiro atrás de uma parede de vidro. O efeito fosco realmente não faz nada para mantê-lo fora de vista durante seus momentos mais vulneráveis, e parece que o homem nessa foto nos viu. Então, vamos sair daqui e voltar à terra do design limpo e elegante. Assim é melhor. E você, já encontrou alguma escolha de design incrivelmente horrível? Eu adoraria ouvir sobre eles em stories@beamazed.com. Se o seu for horrível o suficiente, posso apresentar em um vídeo futuro. Obrigado por assistir e até a próxima!